Olá, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu venho apresentar uma parte dos resultados da minha segunda iniciação científica, feita sob orientação do professor Carlos de Almeida Prado Bacelar, no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e que foi financiado pelo CNPq. Nesse primeiro momento, eu trago uma ideia geral da organização do pôster junto com o título: Joana Pedrosa, mulata forra, casada e denunciada. Prostituição e maternidade em um processo crime seticentista. A partir de agora, eu trago, de maneira bastante breve, alguns dos pontos abordados pelo pôster e mais detalhados pelo texto principal. Já logo no início da introdução, eu proponho meu objetivo central, que é interseccionar a experiência da prostituição, a vivência da maternidade para mulheres na capitania de São Paulo ao longo do século XVIII. Fazendo isso a partir da referência a um processo-crime de 1754, que tem como ré Joana Pedrosa. Esse processo ele se inicia na vila de Mogi das Cruzes, mas por conta da sede do Tribunal Eclesiástico na cidade de São Paulo, ele passa a transitar entre esses dois lugares. Hoje, esse processo faz parte do acervo do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo e foi consultado de maneira presencial, ou seja, todas as informações que eu trago, inclusive a breve referência à parte metodológica, foi realizada a partir de uma consulta, a partir mesmo do manuscrito do século XVIII. Eu passo a trabalhar, então, a partir de dois campos conceituais que legitimam a denúncia contra Joana Pedrosa. Primeiro ponto, a desonestidade da ré, e um segundo ponto, o consentimento da ré na prostituição da sua própria filha. Tá certo? Aqui o foco será na denúncia e nas testemunhas de acusação, porque são elas que nos apresentam os limites de aceitação daquela comunidade próxima, em geral, os vizinhos, buscando então, por fim, ampliar o campo conceitual sobre a prostituição no século XVIII, no 700, no período e no espaço selecionados. Parto agora para os materiais e métodos. Eu penso na esfera da justiça eclesiástica como essa entidade criadora do processo crime, é claro. Portanto, eu preciso entender alguns mecanismos básicos de funcionamento do Tribunal de São Paulo, que nasce em 1745 em sua relação com a legislação canônica. Lembrando que a legislação canônica que vai basear o procedimento do tribunal são as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, promulgadas em 1707. Para isso, eu me utilizo de uma ampla historiografia sobre as relações de gênero no período colonial, trazendo então esse tema que já não é tão novo e que principalmente veio crescendo desde as décadas de 80 e 90 no Brasil. Como método inicial, como estabelecimento desses métodos utilizados, eu propus a leitura completa do processo e a transcrição parcial do manuscrito, adotando a modernização, apesar de ter consciência de que existem alguns embates entre a transcrição modernizada, paleográfica, semidiplomática, que eu não entro nesse debate, mas acho importante citar essa delimitação metodológica. Eu realizo esse mapeamento dos conceitos que servem à caracterização da Joana como uma figura, entre aspas, desviante, se a gente puder utilizar esse termo. Então, como essas duas coisas elas se conversam e elas não sobrevivem uma sem a outra ao longo da legitimidade do andamento processual. Com isso, eu consigo identificar expectativas que são mais presentes ao longo da argumentação, tanto das testemunhas quanto da própria acusação. Expectativas em relação ao corpo, à sexualidade, ao trabalho e à maternidade femininos no século XVIII. No desenvolvimento desse trabalho, eu penso novamente e de forma inicial no Tribunal Eclesiástico como essa entidade que serve à administração de determinadas condutas desviantes que geram um certo incômodo social. Não são, portanto, todas as condutas que geram isso, mas sim algumas condutas que geram incômodo e comoção e movimentam denúncias, como é o caso da Joana Pedrosa. Nós entendemos que existe um limite de aceitação nessa comunidade e em qualquer outra. Limites, nesse caso, que se vinculam a outros conceitos, como, por exemplo, o escândalo, a publicidade ou a fama pública, e a insistência, ou seja, a recorrência, a repetição de determinado comportamento, que é inclusive imputado à própria Joana. As constituições de 1707, que eu citei rapidamente, ela é a base do tribunal, mas ela mesma é aberta a determinadas circunstâncias relacionadas ao gênero da pessoa acusada, à classe social, situação socioeconômica ou de certa forma, a posição jurídica, se uma pessoa escravizada, liberta, livre. E nós entendemos que existe uma maioria masculina nesse espaço, até porque alguns cargos eram exatamente vedados às mulheres, inclusive grande parte dos cargos eclesiásticos, civis, militares. Então existe uma conformação que exige uma certa preparação metodológica para trabalhar com esses processos. A mulata
No caso da Joana Pedrosa, é muito importante como essa categoria social, porque permite compreender essa intersecção entre a escravidão e o patriarcado na capitania de São Paulo, já que a Joana, ela é, antes de tudo, caracterizada como uma mulata forra. Então, nós precisamos partir dessa premissa metodológica mesmo para o desenvolvimento do trabalho. Pensando a partir do que a Heloísa Belotto nos afirma, que o documento, no caso, o processo crime, ele não é um reflexo da realidade, ou seja, não é um reflexo da realidade da Joana, mas um reflexo da entidade produtora deste documento. Por isso, o foco no tribunal eclesiástico é tão importante ao longo do desenvolvimento desse trabalho. Como resultado, nós entendemos o impacto da acusação da prostituição, ou seja, qual é o impacto dessa atividade ou desse ofício, dessa ação incômoda para a comunidade e, inclusive, relacionando-a com os agentes do próprio desvio. Nesse caso, seria a Joana e a filha. Nós temos essa tática que eu chamo de expulsar e fazer movimentar, principalmente para Joana, porque se existe um escândalo social, nós percebemos que existem também, quase que automaticamente, técnicas que visam fazer cessar, fazer acabar esse procedimento, ou mau exemplo, como acontece para Joana. A publicidade dos atos, portanto, ela é legitimadora dessa denúncia, porque a ré, Joana, ela permanece resistente em seu mau procedimento e em seu mau exemplo como mãe. Com isso, eu entendo que a maternidade, o ser mãe, nesse período, implica em uma instrução religiosa estrita, visando a manutenção da fé, principalmente a partir das premissas do Concílio de Trento. Nós temos padrões de gênero que ficam claros pensando em espaços de ação que são permitidos a mulheres e outros que não são permitidos às mulheres. Mas esses padrões de gênero, apesar de serem direcionadores da análise, eles não podem ser tomados como verificações da realidade, porque nós temos limitações práticas quando diante desses padrões. É o caso da necessidade de sobrevivência material para mulheres empobrecidas, das sociabilidades cotidianas que implicam em brigas, em ciúmes, em afetos. Entendo assim que a prostituição ela é um ofício, claro, que envolve relações econômicas, mas que também é um fenômeno social não sacramentado, tanto quanto o casamento. No entanto, a gente não observa, pelo menos a partir desse corpus documental mais amplo, que inclui o processo da Joana, um projeto estruturado de coibição vindo da administração colonial ou da Igreja Católica. Apesar de existirem esforços para a padronização do gênero, não existe um projeto contra a prostituição. Nesse caso, eu concluo propondo o enriquecimento da investigação dos laços entre prostituição e maternidade na historiografia sobre o tema. Já não é um tema novo, mas que pode ser ainda enriquecido. Entendendo que as restrições podem ser maiores ou menores para as mulheres a depender de todos esses fatores que eu citei, de todos esses atravessamentos da experiência, mas que algumas expectativas em relação ao gênero feminino são comuns no século XVIII. E eu penso, então, a partir de alguns elementos que são diferenciais e são semelhantes. Aqui são as minhas referências principais, algumas do pôster, outras do texto central, outras que eu trago nessa apresentação, e eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela apresentação. Muito obrigada e até a próxima.